Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos. Também falamos sobre trigo, milho, soja, questões como oferta e demanda global, também clima, produção, importação e exportação. Vamos dar início falando sobre a Bolsa de Chicago. E nós temos no dia de hoje um trigo que cai 0,86% após ter feito uma alta enorme no dia de ontem. Hoje temos um milho em uma leve alta de 0,08%, complexo da soja toda em alta, soja em grão sobe 0,25%, farelo de soja sobe 0,12%, lembrando, o farelo de soja vem sendo a ponta forte aí do complexo da soja, né? E temos também um óleo de soja subindo 0,5%. Algumas questões aqui com a soja. A China continua comprando mais dos Estados Unidos devido aí à ausência da Argentina, né? Por conta de terem uma quebra expressiva na safra deles, eles acabaram produzindo menos farelo para o mundo, e a China também, com compras atrasadas em 2023, acaba redirecionando aí as suas compras para os Estados Unidos e puxando o farelo e também o grão para cima. Nas commodities não agrícolas, hoje a gente tem uma alta de 1,79% no minério de ferro e uma alta no petróleo de 0,85%. Falando de clima, pessoal, o clima ele segue muito parecido com o que a gente vem trazendo aí ao longo da semana. Pouquíssimas chuvas lá para o centro-oeste, algumas manchas para o Mato Grosso do Sul, segundo o modelo americano. Lembrando que esse é o acumulado para 5 dias, então aonde chove deve chover 5 milímetros no acumulado de 5 dias. E mais chuvas aqui para o sul, principalmente para o Rio Grande do Sul, que traz manchas aí de até 60 milímetros. No modelo europeu, as chuvas são mais agressivas ainda no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a gente vê manchas aí de até 150 milímetros. Modelo europeu que vem acertando mais que o modelo americano. O modelo europeu também traz um pouco mais de chuvas, de regiões com chuvas lá no Mato Grosso, né? Mas o volume ele também segue aí na casa de 5 milímetros, e o modelo também mostra que não devemos ter chuvas em Goiás e Minas Gerais. A região aí do centro-oeste carece de chuvas e tem uma perspectiva de temperaturas bem acima da média. Ontem conversava com um cliente lá de Minas Gerais e lá estava 44 graus. A expectativa é que realmente o centro-oeste mantenha esses patamares de temperatura, 44, 45 graus, ou seja, muito quente e seco, né? Uma vez que não deve chover lá para essas regiões. Pessoal, hoje a gente vai ter o relatório de oferta e demanda do USDA lá dos Estados Unidos. E vamos dar uma olhadinha aqui como estão as expectativas, né? Falando do trigo, a expectativa é que haja uma redução do estoque final no mundo, uma redução bem pequena aí de 0,2 milhões de toneladas, praticamente nada de alteração no trigo. Aqui cabe uma ressalva, a gente teve uma atualização da Bolsa de Rosário que trouxe o trigo também argentino numa diminuição de 3 milhões de toneladas, mas isso ainda não deve ser contemplado nesse relatório agora do USDA. Lembrando que essa atualização da Bolsa de Rosário também ajudou a puxar as cotações do trigo no dia de ontem, mas a gente já vai falar sobre isso quando olharmos os gráficos. Para a parte de milho, pessoal, a expectativa é que haja uma redução da área colhida aí na expectativa. A produtividade ela tende a aumentar também pouca coisa, cerca de 0,2 milhões de toneladas. A produção também deve aumentar ligeiramente e o estoque final também deve aumentar um pouco para o milho lá nos Estados Unidos e também e no mundo deve cair um pouco, tá? Mas pouquíssima coisa, poucas alterações esperadas para esse relatório que provavelmente, se vier em linha com a expectativa, não deve mexer com o mercado. Para a parte de soja, a expectativa para a área colhida também é um pouco maior, na verdade, para a soja, subindo aí de 33,51 milhões de área colhida para 35,25. A produtividade ela tende a cair um pouco, de 55,59 para 55,48,
E a produção, ela tende a cair um pouco também, uma vez que a produtividade tende a cair. Para o estoque, a expectativa é que o estoque ele venha com uma leve alta quanto ao relatório do mês passado. E para o estoque mundial, a gente tem aí uma redução bem singela de 115,62 milhões de toneladas para 115,6 milhões de toneladas. Ou seja, pessoal, com base no que a gente tem de expectativas para esse relatório, não deve acontecer praticamente nada aí com os preços. Lembrando que sai às 2 horas da tarde este relatório, uma vez que os Estados Unidos saiu do seu horário de verão, então tudo é jogado aí 1 hora para frente na janela. Pessoal, falando dos gráficos, ontem a gente teve mais uma queda no petróleo que passou aquela região do 79 que a gente indicava, perdeu o fundo do 78 e vem fazendo um movimento bem expressivo de queda, né? Tinha também suporte na região dos 76,80, perdeu a princípio esse suporte e vem em busca agora das mínimas dessa lateralização lá em 67 dólares mais ou menos. Tudo isso se deve aí a uma intensidade menor nos conflitos lá no Oriente Médio e também uma demanda menor pelos Estados Unidos e pela China. Para o óleo de palma, na sessão de ontem a gente teve uma alta de 1,29% e hoje fechou com uma queda de 0,64%. Para o óleo de soja, tivemos ontem uma alta de 0,93%, hoje continua com uma alta também de 0,52%. Para a soja em grão, a soja ela chegou a trabalhar com números bem fortes durante o pregão, mas acabou fechando praticamente aí no 0 a 0 com apenas 0,28% de alta e hoje continua esse movimento subindo 0,26%. Para o farelo de soja também teve uma alta mais expressiva durante o dia, mas acabou fechando praticamente no 0 a 0, assim como a soja em grão. O farelo subiu 0,54% e hoje vem aí subindo apenas 0,04%. O mercado tentou romper a região dos 450 dólares por tonelada curta, mas não conseguiu fechar acima desse patamar. Caso, pessoal, o mercado venha a fechar acima dessa região, a gente pode esperar novas altas para o mercado de farelo. E a gente pode ver aí o mercado vindo a buscar a região dos 470 dólares por tonelada curta e após isso buscar ali a máxima de abril na casa dos 500 dólares por tonelada curta. Para o milho lá em Chicago, ontem tivemos uma sessão de alta, puxado basicamente pelo trigo, né? Uma alta no milho de 1,6%. Milho testou novamente aquele fundo que foi formado recentemente, cerca de 2 semanas atrás. Não conseguiu fechar acima desse patamar dos 4,77 e hoje vem aí buscando novamente tentar ir acima desse patamar. Caso consiga, a gente pode ver uma nova evolução dos preços, lembrando que essa região aqui ela é muito complicada, teve muita troca de contratos aqui, então é natural que a gente veja alguma defesa dos preços a 4,80 dólares por bushel, mais ou menos. Caso o mercado frustre novamente a tentativa de movimentos altistas, a gente pode esperar ele vindo buscar a mínima do ano em 4,60. Para o trigo, falei com vocês que ontem a gente teve uma sessão bem expressiva de alta no trigo e o trigo subiu 3,86% no dia de ontem, subiu 22 cents por bushel, uma alta bem expressiva para o trigo. Comentei também antes dessa alta, né, no início do dia, que o trigo vinha fazendo uma movimentação com viés mais altista e que novas altas aí eram bem vistas e a gente pode ver também o trigo vindo a romper essa região dos 6,04 cents por bushel. Caso isso aconteça, a gente pode esperar aquele movimento de teste na linha superior do canal de baixa que vem sendo formado faz já um bom tempo, né? Desde lá de junho de 2022. Então, um movimento bem forte, né, no trigo, um movimento de baixa bem forte mesmo.
Caso ele venha fazer essa movimentação mais altista, é o esperado que ele venha a testar a região aqui dos 6,50 mais ou menos. O milho aqui no Brasil, para o contrato de novembro, está bem lateralizadinho, né? Sem muita movimentação expressiva. Por quê? Porque ele vai chegando próximo do seu vencimento. Ele fica mais atrelado ao milho físico, que não teve grandes negociações no dia de ontem. Então o preço ele tende a ficar mais acomodado. Ontem o milho novembro caiu 0,03%, praticamente no 0 a 0, e a gente deve ver uma continuação desse movimento mais lateral por conta aí das negociações do físico. O que pode mudar é este jogo. Basicamente, se o dólar subir mais e o milho lá em Chicago continuar subindo, a gente pode ver remarcações no mercado físico. Isso pode puxar aí os preços do milho para cima, caso venha acontecer, né? Caso não aconteça, a gente deve ver a continuação aí próximo desses R$60 por saca. Falando do próximo contrato, a gente teve uma alta mais expressiva. No contrato de janeiro, a gente teve uma alta de aí de praticamente 1% para as cotações do milho janeiro, que fechou cotado a R$ 63,92 por saca, praticamente R$ 4,00 acima do contrato atual. Dá uma olhadinha no DXY, pessoal, que é aí o dólar contra a cesta de moedas. Faz tempo que a gente não olha ele. Após então 4 sessões consecutivas de alta, né, o dólar fechou aí com 0,13% de alta e vem aí para testar a região dos 106, tá? Então, o que é esperado aqui para o dólar contra a cesta de moedas de países desenvolvidos é realmente um teste na região dos 106. Dá uma olhadinha como é que tá as bolsas lá fora. Ontem, comentei com vocês que a gente teria às 10 horas da noite publicação de dados de inflação lá na China e eles vieram novamente trazendo deflação, porém veio melhor do que a expectativa, ou seja, trazendo menos deflação. China que neste momento precisa que esse número mude e ela não pode basicamente diminuir as suas taxas de juros porque eles já estão com uma desvantagem muito grande com relação aos Estados Unidos. Se eles optarem por mais cortes nas suas taxas de juros para impulsionar a economia e tirá-la da deflação, basicamente o dinheiro deve sair lá da China porque fica muito mais interessante, muito mais seguro investir nos Estados Unidos em renda fixa do que deixar lá em títulos chineses. Então hoje a gente vê uma repercussão desses dados um pouco melhor, né, do que esperado, menos deflação do que esperado. Acabou puxando aí Xangai, subiu 0,03%, praticamente no 0 a 0. Hang Seng caiu 0,33%. Japão subiu 1,58%, Coreia do Sul 0,23% de alta e Austrália com 0,28% de alta. Ontem nos Estados Unidos tivemos um pregão bem tranquilo, basicamente os olhos estavam voltados para a fala do Jeremy Powell, que é presidente do Fed, que ia acontecer às 11h15 da manhã. De fato ele falou, mas não falou o que todo mundo queria ouvir, né? Não falou nada aí sobre a perspectiva de taxa de juros lá para frente. Isso acabou deixando o mercado mais lateralizado. A gente viu o Dow Jones fechando com uma queda de 0,12%. Na soma aqui, basicamente no 0 a 0 para o mercado americano. E aqui no Brasil, mesma coisa. O mercado chegou, está operando em alta, operou mais em baixa e acabou fechando praticamente no 0 a 0. Para a Europa, pessoal, no dia de hoje nós temos o Eurostoxx 50, que reúne as 50 maiores ações em termos de negociação, subindo 0,82%. Traz aí um termômetro para a Europa, um termômetro mais positivo para o dia de hoje. Destaque de alta fica para a Bolsa Espanhola, que sobe 0,8%. Para a parte de futuros, temos o S&P 500 subindo 0,19% e Nasdaq 0,07%. Então, no panorama geral, a gente tem uma tendência um pouco mais de alta para o dia de hoje. Aqui para o Brasil, a gente também tem uma questão a repercutir,
que foi a aprovação do texto base da reforma tributária no Senado. Algumas coisas foram mudadas, mas num sentido geral foi aprovado basicamente o texto na íntegra. A princípio, o mercado vê isso com bons olhos, porque é um passo a mais em cima dessa questão tributária e pode ser que a gente veja um pouco mais de otimismo aqui no Brasil. Olhando para o cenário externo também, com a Europa em alta, Ásia e Pacífico sumariamente em alta, a gente poderia esperar mais uma movimentação aqui no Brasil, pelo menos na abertura, voltado mais para a alta também. Para a parte do dólar, hoje a gente tem um dólar subindo 0,07 contra as moedas de países desenvolvidos e temos um dólar ligeiramente mais forte contra moedas de países emergentes, mas nada expressivo. Então, uma perspectiva mais lateralizada aí para o dólar. Falando de agenda, pessoal, comentei com vocês então essa questão aqui do Brasil, aprovação no Senado. Isso pode ser visto com bons olhos aí pelo mercado, né, que vem aguardando muito essa reforma tributária. Para a parte dos Estados Unidos, teremos aí às 10h30 da manhã pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse é um dado forte, pode mexer com o mercado. Caso ele venha acima da expectativa, o que a gente pode esperar é um mercado mais em alta, porque indica que mais pessoas perderam seus empregos e em um momento onde você tem inflação alta, isso é positivo porque diminui o ímpeto de consumo e também impacta lá na frente para que a inflação ela ceda de uma maneira mais rápida e o resultado disso são cortes antecipados na taxa de juros que impulsiona aí os mercados para cima. Fora isso, a gente tem o relatório WSDA, muito importante para a parte agrícola, mas como eu comentei com vocês, as expectativas são bem neutras, a gente então não deve ver muita volatilidade nesse relatório de novembro. E temos novamente um discurso do Powell às 4 horas da tarde lá nos Estados Unidos. Vamos ver aí se ele traz novas informações que possam mexer com o mercado. Mas a princípio um dia mais calmo hoje, atenção realmente às 10h30 da manhã, 2 horas da tarde e 4 horas da tarde. A todos um grande abraço, mas antes de eu me despedir de fato, lembrando, quarta-feira a gente faz um vídeo sobre algum tema aí do mercado e o Marcelo trouxe para vocês questões sobre os contratos futuros. Lembrando, sempre comento aqui com vocês a parte de Chicago, comento a nossa bolsa e também comento as negociações de milho e soja aqui no Brasil. E o Marcelo trouxe certinho para vocês como que funciona cada contrato, qual que é a diferença de eu negociar meu milho, minha soja, meu boi no físico e qual que é a diferença de eu negociar ele através de contratos futuros na bolsa. O vídeo ficou muito legal, vale a pena dar uma conferida, vai ficar no card aqui em cima. E lembrando, pessoal, sempre deixar aquele like, comentar, compartilhar para trazer mais engajamento e para que a gente possa levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Tá certo? Um grande abraço, nos vemos novamente amanhã.